Saudações, hoje é o dia 7 de dezembro de 2023 e este vídeo vem cobrir dois assuntos aos quais me requisitaram mais de uma pessoa, pelo menos duas pessoas requisitou cada um destes assuntos, né? E como eles estão evidentemente interligados, acho mais fácil uni-los num vídeo único, apesar de que eles poderiam ser separados. E, bom, basicamente para responder o que eu acho da indicação de Flávio Dino para o STF, considerando que eu me expressei tão enfaticamente com relação à indicação de Cristiano Zanin, então faz sentido que eu me manifeste agora também. E a princípio já adianto logo que eu aprovo a indicação. Mas vou dizer, tem uns problemas, tem umas questões que eu quero ponderar, mas eu vou deixar isso para depois. Porque, em primeiro lugar, quero falar sobre a questão do STF relativo a essa disputa entre o Congresso, né, especialmente com relação àquela lei que foi aprovada no sentido de restringir a capacidade do STF de monocraticamente derrubar decisões do Legislativo ou Executivo. Eu acho que isso aí é bastante ilustrativo de quais são as verdadeiras pretensões do STF, que eu já tenho denunciado aqui há muito tempo. O nosso sistema inteiro está degenerado, os três poderes estão cada vez mais corrompidos, e isso é apenas mais um capítulo dessa corrupção. E o fato é que a reação, a pura e simples reação do STF já esclarece ainda mais que as suas pretensões há muito tempo já não são mais apenas judiciárias, e tem pretensões legislativas, possivelmente até mesmo executivas. Ou seja, nós estamos num contexto de tamanha confusão que os poderes perderam completamente suas circunscrições e a essa altura não sei nem mais o que é pior. De certa forma, apesar de eu ser extremamente crítico do STF, inclusive da postura que ele teve em relação a essa contenda, evidentemente eu agradeço que ele possa ter feito isso durante o governo Bolsonaro, porque senão a praga do bolsonarismo tinha destruído esse país de um jeito ainda pior. Só que nada disso muda o fato de que é uma tremenda de uma degeneração, porque não cabe ao judiciário legislar. Veja só, quem legisla é o Congresso. Essencialmente o legislativo. Nem o executivo deveria estar legislando. Motivo pelo qual há uma diferença entre uma medida provisória e uma legislação aprovada pelo Congresso. E você vê que, a princípio, o STF estava com a prerrogativa de derrubar qualquer uma delas. E podia derrubar monocraticamente. E essa legislação vem no sentido de impedir isso. O Bruno da TV Coyote fez até um vídeo a respeito, um vídeo muito bom, como sempre, mas que ele vê que não faz muita diferença essa questão relativa ao fato de que o próprio STF já se restringiu nesse aspecto, né? Uma vez que todo e qualquer tipo de decisão monocrática tem que ser referendada pelo plenário em um determinado prazo, que em geral não vai exceder muito uma semana. Só que nesse ponto eu discordo, porque eu acho que essa diferença não é tão desprezível assim. Até porque uma semana pode ser um tempo suficiente para que uma legislação tenha um impacto significativo ou não, né? E depois tem outro problema. Essa autocontenção do STF pode ser mudada a qualquer momento. O STF poderia a qualquer momento decidir, não, a partir de agora tem um prazo de 2 semanas, de um mês, ou voltar a poder qualquer juiz derrubar isso monocraticamente. Então sim, tem que haver uma legislação impondo esse tipo de controle. Só que eu ainda vou mais longe. Eu acho que uma legislação não poderia ser derrubada pelo Supremo nem em decisão do plenário. Porque isso não faz sentido, a não ser que trate-se de uma inconstitucionalidade extremamente grave, que essa seria, de fato, a função do STF. Mesmo assim, essa função teria que ser provocada por um processo jurídico e não auto-despertada de uma forma quase que automática. Veja só, o legislativo deveria ter essa prerrogativa de, fazendo o trâmite devidamente, ele promove uma legislação, e isso tem um determinado peso muito diferente, por exemplo, de uma medida provisória que ainda tem um prazo de aprovação, um prazo de revisão. Então eu até acho que para medidas provisórias eu não veria tanto problema do STF derrubá-la em decisões de plenário. Mas para uma legislação aprovada pelo Congresso não faz sentido, ser usurpação da prerrogativa do Congresso. Claro que nós estamos também com um Congresso tão degenerado que às vezes é até meio que inevitável, você não sabe o que é pior, mas é preciso deixar claro que no Congresso, pelo menos, ainda há uma diversidade de opiniões que tem que pelo menos que se submeter a algum grau de soberania popular, coisa que praticamente não tem no STF, a não ser de forma indevida. Teve, porém, naquela questão da Operação Lava Jato, que sempre foi integralmente farsesca, sempre foi evidentemente ilegal, sempre foi inconstitucional, e a porcaria do STF não fez nada. Então, eu não tenho nenhuma simpatia para o STF, acho que ele é um bando de canalha, com algumas exceções, e eu acho que, nesse sentido, o Lula está até, talvez, contribuindo um pouco para melhorar a situação,
as indicações dele anteriores foram desastrosas. Eu acho que as atuais são melhores, tanto de Cristiano Zanin, para o qual tenho um vídeo. E com relação à questão do Flávio Dino, a princípio sim, eu aprovo a indicação, especialmente por eu não ver uma opção melhor à vista, né? Dos que foram cogitados, a mim eu acho o mais interessante, primeiro porque está bem alinhado com o governo, né? Eu acho que o negócio é o governo fazer isso mesmo, colocar lá juristas que são do seu grupo, porque foi exatamente isso que todos os outros fizeram, menos o PT. O PT foi o único que atendeu a critérios puramente técnicos, ou predominantemente técnicos, e se ferrou. Então acho que está na hora de mudar o procedimento. Então já começa por aí. Além do mais, o fato do Dino é um sujeito bastante combativo, é um sujeito que tem lá uma série de problemas que eu vou apontar, mas que no momento atual eu acho que é um quadro interessante. E também por uma questão que ele próprio se declara um católico, ele, por exemplo, é anti-aborto, vai ser contra a liberação do aborto, pelo menos espero que seja, né? O que até diminui um pouco, ainda que pouco, a possibilidade do STF promover mais esta canalice, a revelia da soberania popular, dando um golpe na sociedade inteira, tentando descriminalizar algo que deveria passar pelo Congresso, e digo até mais, deveria passar por um referendo popular. Eu digo que a situação está esculhambada, eu não duvido nada. O Congresso aprovar um referendo popular, o povo decidir, tipo, 80% e o STF se meter lá caçar, sabe? Do jeito que a situação está esculhambada. Mas a questão do Flávio Dino, os problemas aparecem. Primeiro porque Flávio Dino para começar, um comunista só no nome, né? Ele, na verdade, é um social-democrata. Ele tem opiniões problemáticas, por exemplo, com relação à questão da guerra na Ucrânia, né? Ele usou aquele argumentozinho panaca de dizer, porque é um erro apoiar a Rússia por causa da questão da OTAN, porque isso seria uma simetria com o que os Estados Unidos faz, e esse é um problema que não é só dele. Esse pessoal de ficar até mesmo justificando a ação russa com relação à ameaça da OTAN, isso é uma palhaçada total, porque a questão não foi essa. Apesar de existir a pretensão da OTAN de avançar sobre a Rússia, a questão é mais problemática ainda, porque teve o problema da guerra civil no Donbass. É impressionante como quantidade incrível de pessoas parece que finge que não sabe isso. O pessoal se mete a opinar nesse assunto e fica nessa superficialidade, sem entrar no mérito da questão do golpe do Estado, do Euromaidan, essa questão toda. Então, por exemplo, o Dino já deu opiniões frágeis a esse respeito, já deu opiniões muito pró-liberais, muito pró-ocidentais, já chamou governos eurasianos de autoritários, essa palhaçada toda. Então isso aí me preocupa, alguns posicionamentos dele. Mas, por exemplo, isso já não me incomoda o fato de ser um autoritário como o PCO vem batendo duramente, né? O Rui Costa Pimenta está descendo pau na indicação do Dino. Eu já discordo. Assim, o Dino é um cara autoritário. O Dino é o sujeito assim que tem aquela postura, como se fosse assim, entre aspas, né? O fascista da esquerda. Mas acho que tem que ser assim mesmo. Eu não acredito nessas palhaçadas de governo liberal. O governo tem que ser autoridade, tem que pôr moral. É claro que essa autoridade tem que ser usada de uma forma construtiva, né? Mas isso é um pré-requisito, um pressuposto, a simples ideia de governo. O governo tem que ser autoridade, não for ficar pedindo por favor para executar as coisas, como infelizmente se construiu essa mentalidade, né? De mesmo que ele passando por um determinado crivo popular, mesmo sendo democraticamente eleito, mesmo tendo um imenso apoio popular, o governo tem que ficar pisando em ovos para não desagradar lobbyzinho, setorzinho, elitezinho, entre aspas, né? Uma coisa é um governo temer a soberania popular, tem medo de desagradar as massas. Isso aí sim, isso aí ele tem que ter medo mesmo. Mas se ficar tendo medo de desagradar lobbyzinho safado, ONG estrangeiro, essas palhaçadas de interferência, meu irmão, isso é uma palhaçada, esse cara tem que ter moral. Tem que pôr moral. E, infelizmente, o governo que for fazer isso vai ser taxado de fascista, nazista, socialista, cacete, K4, e vai ser chamado de ditador. Mas que se dane, a gente tem que parar de se submeter a essa canalice dessas imposições liberais estrangeiras que vem tentar instrumentalizar os governos internos do país para fazer exatamente o que eles querem, para ficar se submetendo aos interesses do grande capital financeiro e ficar destruindo a população, ferrando com a vida de todo mundo para beneficiar a panelinha de calhorda bilionária que só quer enriquecer mais. Ele tem que pôr moral no especial. Você não faz isso simplesmente pedindo licença para um Congresso brutalmente corrompido e para lobbies e ONGs estrangeiras, essas palhaçadas todas. Infelizmente, nós estamos numa situação tão brutalmente corrompida que, insisto em dizer, é até difícil saber o que é pior, mas no devido contexto eu sou favorável à indicação de Flávio Dino. Eu acho que é o melhor quadro que tinha disponível e tomara que ele faça lá o seu devido papel, pelo menos como nós esperamos, né? Existe o risco de ele virar casaco e ferrar com Lula? Sim, pode ser, mas eu acho isso até pouco provável. Para finalizar, eu gostaria apenas de chamar a atenção para essa coisa maravilhosa, incrível que aconteceu recentemente, que foi a descoberta de uma carta inédita
de Getúlio Vargas. E eu fiquei totalmente surpreso com essa questão. E eu só queria que as pessoas lessem essa carta. Pô, vou deixar o link aqui, vou deixar o texto aqui. E me disse isso escrito lá na década de 30, de 40, né? Me disse isso aqui não parece que foi escrito ontem. O grau de visão, de percepção, vê se não tem nada ali que não seja uma verdade luminosa, daquelas que esclarece as coisas. Isso é Getúlio Vargas, sabe? O governante que hoje é chamado de fascista. Um governante que era autoritário, que tinha autoridade, mas que no entanto era amado pelo povo. Que tinha uma aprovação popular monumental. E todo governante que tiver uma massiva aprovação popular e fizer o que o povo efetivamente pretende ou defende, ainda que seja de uma forma conciliatória com a elite, todo governante que fizer isso vai ser perseguido, vai ser atacado, vai ser chamado de ditador e vai ser derrubado por essa corja midiática que tem aí, que atualmente está se destacando o sórdido, calhordo, asqueroso do Estadão, que está tentando tirar da Veja a prerrogativa do antipetismo mais grosseiro, mais tosco, mais perverso. Leiam essa carta, por favor, isso até merece um vídeo, estou pensando até em abordar isso numa live, porque mais geraria uma série de questões, de interpretações. Mas só para ficar essas minhas observações iniciais aqui sobre essa temática do STF, essa questão da autoridade e da nossa degeneração do nosso sistema político, que está cada vez pior, e do jeito que a gente vai, pelo jeito, cedo ou tarde, a gente vai ter que passar por uma revisão total, talvez até uma nova Constituição, apesar de que eu também não gostaria que isso fosse feito com o Congresso que nós temos aí agora, de modo que sim, a gente está num beco meio que sem saída. E nessa situação absolutamente catastrófica, só nos resta pegar o dos males os menores e tentar administrando da forma como nós pudermos. E dessa forma, nesse sentido, sim, eu prefiro o Flávio Dino do STF da forma como está. Confio no Lula nesse caso. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 7 de dezembro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.